Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 18 de novembro, hoje a igreja também celebra a memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Hoje eu não quero meditar o Evangelho, hoje eu quero meditar a primeira leitura. Durante esses dias nós temos acompanhado a leitura do livro do Apocalipse de São João. E eu quero fazer a meditação hoje da primeira leitura, que é justamente tirada do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 10, versículos do 8 ao 11, que diz assim: Aquela mesma voz do céu que eu, João, já tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou: Pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era doce como mel. Mas quando o engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse: Deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, esse texto ele é muito interessante porque ele fala de um livrinho, né? De um livrinho. E diz aqui o texto: Ele me falou, pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como o mel. O que isso significa? Um livrinho que tem que ser comido, um livrinho que, comido na boca, será doce como mel e no estômago será amargo. Como entender isso? O que isto significa? Queridos irmãos e irmãs, vale lembrar que o que os cristãos estavam vivendo na época do Apocalipse era uma grande perseguição. Os cristãos estavam sendo perseguidos e muitos eram martirizados, muitos eram mortos. Jesus já tinha alertado para os seus apóstolos que eles seriam perseguidos, que eles seriam açoitados, que eles seriam presos, que todos os odiariam. Mas interessante é que Jesus ele vai dizer o seguinte: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Queridos irmãos e irmãs, o livrinho é a palavra de Deus que deve ser comida. E o fato de na boca ser doce como mel é a experiência do primeiro amor que fazemos. É a experiência do primeiro fervor. É a experiência daquele primeiro entusiasmo. Cada um de nós já passou por isso. Aquela primeira experiência de fé, aquela primeira experiência do amor de Deus, aquela primeira experiência com Jesus Cristo que mudou a nossa vida, que nos encheu de entusiasmo, de alegria, de vontade de viver a palavra de Deus, de vontade de ser de Deus. A gente não rezava e passou a rezar, a gente não ia à missa, passou aí, a gente queria ser de Deus acima de tudo. É o gosto do mel na boca. Só que no estômago é amargo. O que isto significa? Era justamente o que os cristãos da época de João estavam vivendo. A perseguição. E diante da perseguição,
O que que os cristãos tinham que fazer? Testemunhar. Testemunhar a fé. Testemunhar e anunciar a palavra de Deus. Só que testemunhar a palavra de Deus, muitas vezes, nós vamos sofrer a perseguição, o martírio. Se não o martírio de sangue, mas, como dizia Bento XVI, o martírio da ridicularização da fé. A sociedade pagã secularizada quer sempre e tem sempre procurado ridicularizar a nossa fé, a fé cristã. É aí que sentimos o gosto amargo. Ou seja, a experiência com Deus, a experiência de fé, o mel na boca, doce como mel. Agora, quando essa palavra que eu como, que eu rumino, que está dentro de mim, me leva a ser testemunha, então eu tenho que estar preparado. Preparado para a perseguição. Preparado para o ódio do mundo. É isso, meu povo, que a leitura está ensinando. Mas nós devemos continuar comendo esta palavra, nos alimentando desta palavra, porque pela força da palavra de Deus, nós conseguiremos testemunhá-la. Mesmo sendo odiados, perseguidos, caluniados, mortos, presos, como os apóstolos. Mas, acima de tudo, profetizando. Interessante que depois dessa experiência, depois que ele come o livro, na boca é doce como mel, e no estômago tornou-se amargo, a leitura termina dizendo: Então ele me disse, deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Deves profetizar. Meu povo, a palavra de Deus está nos encorajando a não perdermos a fé, a não perdermos o ânimo, a não perdermos a esperança, mas continuarmos, apesar de tudo, apesar de um mundo pagão, apesar de um mundo secularizado, apesar de um mundo incrédulo, apesar de uma geração má, continuarmos profetizando e testemunhando a palavra de Deus. Assim como fez São Pedro, assim como fez São Paulo, e assim como fizeram os outros apóstolos. Que o Espírito venha sobre nós, Espírito de Deus, e nos torne verdadeiras testemunhas. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.